pergunto, cara, como manter a disciplina e a motivação para o esporte e, consequentemente, na vida? Porque, pô, a hora que tá doendo, tá frio, né? Você tá cansado. Qual é o segredo? Porque acho que a grande dificuldade das pessoas é manter. Acho que 50% tem o problema de começar. Sim. E os outros 50% é de continuar. O manter é sonho e objetivo. Quando você não tem um sonho, é muito mais difícil de você se manter no caminho. Quando você não tem um objetivo, é muito mais difícil. Então, um atleta profissional, por que ele vai ficar, às vezes, 6 meses, 8 meses, 1 ano só em preparação para um único momento? Porque ele tem um alvo lá a chegar. Então, você tem uma rota e você precisa estar 100% lá. Então, a dificuldade que eu vejo dos corredores amadores em não conseguir manter isso é porque não tem alvos ou pequenas metas. Com os meus alunos, eu estabeleço pequenos alvos, porque é muito mais difícil eu manter um corredor amador, como tu falou, motivado por vários meses, sem ele entrar num campo de batalha, e a galera gosta muito de competir, às vezes toda semana quer competir, a gente tem que dar uma freada. Então, se eu pegar um aluno amador, você vai ficar 4, 6 meses só em preparação, sem entrar em uma prova, vai ser difícil eu manter ele focado, sem ele se perder no caminho. Então eu coloco cada 8, 10 semanas, a gente coloca pequenas metas, escreve numa prova, estimula. Professor, posso escrever numa prova por mês? Se inscreve, às vezes a gente vai usar de estratégia de treino, você vai lá, vai fazer um treinão, mas a gente tem um alvo lá na frente. Então é muito mais fácil de você se manter motivado. Então, quando você não tem algo, eu falo, quando eu quero dar um boom, eu tenho que me inscrever em alguma coisa, que aí eu tenho compromisso. Concordo plenamente. Então, você consegue ter uma missão de você, eu preciso cumprir isso, porque lá eu tenho um salário lá no final do mês, então eu preciso cumprir os horários. E isso vai facilitar. Quando você não tem, eu falo, você é um barco à deriva. Então, para qualquer lugar que você está indo, você... tanto faz treinar ou não treinar, tanto faz fazer ou não fazer, né? Então, é botar metas, coloca pequenas metas para ser alcançada. Até alguns neurocientistas recomendam, ou várias pessoas da psiquiatria ou neurociência, que é você ter, em vez de você ter um objetivo muito grande, Sim. Você vai com pequenos objetivos, né? Pequenas metas. Sim. E até no treino, eu pessoalmente... Vou fazer um treino mais longo. Eu falo, não, vou fazer... Na minha cabeça, estou querendo fazer 20. Não, vou fazer 5, vou fazer só 10. Sim. Aí nos 10, tá gostoso. Vamos para uns 12, 15. Aí você vai aumentando de acordo com o percurso. Sim. Né? Isso é importante as pessoas terem isso em mente. Né? Com certeza. A consciência de onde você vai chegar, os níveis que você quer alcançar. Então, por exemplo... eu tenho a galeria de recordes que eu falo. Então, a gente vai catalogando os alunos que vão melhorando suas marcas, seja que ele começou. E vai ter aluno que, às vezes, baixa... A gente teve aluno que baixou 1 hora na maratona, por exemplo. Quanto tempo isso? Ele saiu lá de 4 horas e pouquinho para abaixo de 3 horas. E aí, tem aluno que, às vezes, baixou 2 minutos. E esse que baixou 2 minutos, ele fica, mas o cara lá baixou tanto, né? Às vezes, num 5 km, tem um aluno que baixa 3 minutos ou 8 minutos, às vezes 10 minutos, e o outro baixou 30 segundos, 15 segundos. Falo, cara, se você baixar 1 segundo, você tem que entender que foi a tua melhor versão. Não importa se é 10 minutos ou 1 segundo. E quanto mais... aperta o ritmo, essa régua vai diminuindo. Então, se eu pego um aluno, por exemplo, vamos falar de 5 km aqui, que corre uns 5 km para 30 minutos, e ele baixa aí para 25 na primeira periodização de treino dele, baixou 5 minutos. E aquele que corre a 4, ele baixou 15 segundos, esse 15 segundos é a mesma situação que 5 minutos, só que é para uma proporção diferente. Quando a gente chega lá em 3... é 1 segundo, centésimos. Então, a briga... Só que esse 1 segundo é a mesma coisa que 5 minutos lá atrás.
Só que vai afunilando, né? Não vai ser mais de 5 em 5 minutos. Então, às vezes a galera, quando eu publico, e eu publico todos os dias, se você entrar todos os dias no meu Instagram, vai ter todos os dias pessoas melhorando seus tempos. E aí, às vezes, pô, professor, mas o cara lá melhorou 10 e eu melhorei só 30. Então, começa a medir a régua dele com a do outro. Então, vai depender muito da onde você está. Né? Depende do nível. Você baixar de 4 para 3 alto é uma coisa. Sim. Você baixar de 3 alto para 3 baixo, putz, cara. E vai cada vez vai ficando cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Então, se a gente pega um corredor ali que está na casa mais avançado, 3,20 por quilômetro, para ele chegar a 3,10, às vezes vai levar meio ano, 1 ano de preparação para ele chegar. Então, para mim, baixar meus tempos foram 5, 6 anos ali à risca. Então, quanto mais intenso você está chegando, mais vai afunilar. Um recordista mundial, às vezes, se preparou 8 anos para conseguir bater um recorde mundial, 10 anos de preparação para melhorar 1/100, 1 segundo. Então, esse é o diferencial. Mas quando a gente vem a balança, e como eu publico muitas vezes, a galera, pô, mas como é que tá lá? Você vai construindo, né? Você vai construindo, e eu vejo também, algumas pessoas assim, de 6 para 5,40 e tal. Pô, mas é um recorde pessoal dela. Não é só o fato do tempo. Sim. Mas é tudo que mudou na vida dela para ela chegar nesse tempo. Lá. E é a melhor versão do corpo dela naquele momento. O tempo representa só todo o trabalho que ela fez, o sacrifício, as mudanças mentais, enfim. Isso que é muito legal.